possamos continuar firmes, seguros nas mãos de Jesus para atravessar, né? Cada um está com um vale aí para poder atravessar, e todos nós vamos atravessar, porque tudo passa, mas nós vamos seguros nas mãos de Jesus, para a gente não cair, né? Porque às vezes, dependendo do lugar que a gente caia, é mais difícil levantar, né? E estando com Jesus, ainda que a gente escorregue, né? Jesus nos segura pelo braço, assim como o pai faz com o filho, né? Quando ele escorrega e vai para cair, o pai levanta pelo braço, né? E a caminhada continua, né? Que Deus tenha misericórdia de todos nós, porque nós somos dignos dela, né? Sempre. Ação e reação, capítulo 13, débito estacionário. Nós vimos no nosso último encontro a ajuda prestada à Marina, aquela que, diante das situações, estava por desistir. Marido leproso, internado, ela com dificuldades com o filho, querendo desistir, mas os nossos irmãos espirituais estavam ali apostos para o socorro, e eles terminam o capítulo conseguindo com que Marina pensasse diferente, com que a jornada dela de agora para frente fosse um pouco diferente, estava ali sendo assistida pela mãe. E aí André Luiz continua, né, juntamente de Silas, de Hilário, falando o seguinte, que eles continuaram administrando passes para Marina, indo até, né, a casa de Marina, o lar de Marina, e que essa assistência se estendia também ao esposo dela. Então, veja bem, gente, como que a espiritualidade vai trabalhando e como o trabalho ele é incessante. Eles estão ali, prestaram auxílio para a Marina, deixaram aquele lar sob os cuidados daquela mãe. Eles, ainda que eles passassem por lá, fizeram o trabalho deles, eles não soltam. Eles ainda estão prestando auxílio. Enquanto eles verem, perceberem que aquela pessoa, por hora, pode caminhar com as próprias pernas, eles continuam ali trabalhando. E estendendo as orações, estendendo os passos, estendendo os fluidos a quem necessita. Então, todos aqui continuavam recebendo, né, o passe. Tarefas e excursões cobriam-se de êxito desejado. Então, eles estavam em tarefas, todas as tarefas estavam indo a contento, quando, em uma determinada hora, chega até o parlatório um companheiro aflito que avisa o assistente Silas. Assistente, nossa irmã Poliana parece vergar em definitivo peso a imensa prova. E Silas fala, ela está revoltada? E ele fala, não. Pelo contrário, ela luta resiliente ao lado do filho doente, mas o corpo físico está para parar de funcionar a qualquer momento. Silas refletiu por momentos rápidos e falou resoluto. É imperioso agir sem demora. Então, eles estavam no parlatório, dali eles saíram juntamente com esse companheiro aflito e foram para a casa de Poliana, aquela que estava necessitando, confirmando se é esse nome mesmo, estava necessitando dos cuidados. Vamos lá.
Há breves minutos, achávamos-nos em paisagem rural pobre e triste, num casebre totalmente exposto à ventania noturna. Infortunada mulher estava ali, enrolada em farrapos, numa esteira de palha, junto do chão, junto ao solo, e a poucos metros, mísero anão paralítico exibia um semblante alvar. Reconhecia-se-lhe de pronto a idiotia completa sobre a vigilância da enferma desditosa que a fitava entre a aflição e o desencanto. Eles chegam até a casa de Poliana. Poliana era mãe de uma pessoa com deficiência. Era um anão que tinha uma idiotia e que precisava da mãe. A mãe estava ali, a grosso modo, para a gente entender, passando muito mal. E ele estava ali, ao lado dela, sem saber o que fazer. Abarcando-nos com o olhar, nosso condutor informou solícito: temos aqui nossa irmã Poliana e Sabino, o filho desventurado que o poder celeste lhes confiou. Espiritualmente, são ambos tutelados da mansão em pedregoso caminho de reajuste. Eu não sei se vocês perceberam, e se vocês percebem isso, em cada leitura, cada estudo que a gente faz, é muito comum que a ajuda, ela é levada, ela é pedida por exatamente para o local onde aquele espírito tem origem. Então, vamos supor, se tem um espírito necessitando de ajuda, mas ele pertence ao nosso lar, essa mensagem é chegada lá. Porque quem está ali o conhece, quem está ali muitas das vezes sabe da sua trajetória. Poliana faz parte da Mansão da Paz. Mas como assim faz parte da Mansão da Paz? Ela, antes de reencarnar, não estava numa região positiva? Nós já conversamos aqui em outra oportunidade, especialmente nos capítulos anteriores, sobre essa possibilidade da pessoa reencarnar, desencarnar e voltar para o mesmo lugar. Ainda não teve merecimento nem discernimento subir para uma região positiva. Por isso que Chico falava, né? Nós estamos vindo do umbral mesmo, né? Então, passa-se ali, então ela faz tratamento lá na Mansão da Paz. Então, ela está entre idas e vindas, mas ela é ali, né? Ela pertence, ela está sobre os cuidados da Mansão da Paz, porque ali é a origem. Entretanto, o generoso amigo parecia mais interessado na assistência prática que na obra informativa. Ele estava mais interessado, Silas, em ajudar naquilo que ela precisava, do que informar, né, com mais detalhes. Inclinando-se atento, ele ouve, escuta o tórax, e ele fala: o caso é urgente. Convidados ao concurso, à ajuda imediata, associamos-nos à minuciosa pesquisa, observando que o coração da enferma apresentava alarmante arritmia, figurando-se-nos agitado prisioneiro, a emaranhar-se nas artérias estreitadas em estranhas calcificações. Examinando aquele atormentado quadro circulatório, o assistente nos informou: os vasos enfraquecidos do miocárdio ameaçam ruptura próxima, porquanto a doente se encontra na tensão de angústia extrema. A parada súbita do órgão central pode ocorrer de um instante para o outro. Olha, ela estava debilitada. E a qualquer momento, o coração poderia infartar, alguma veia ali iria se romper, alguma coisa iria acontecer. Ela precisava de ajuda rápida.
Assim, dizendo, relanceou o olhar sobre o homem criança estirado a 2 passos e acrescentou: entretanto, Poliana precisa de mais tempo no corpo, de vez que o filho não lhe dispensa os cuidados. Acham-se não apenas jungidos à mesma prova, mas imanizados ao mesmo clima fluídico, reciprocamente alimentados pelas forças que exteriorizam no campo da afinidade pura. Dessa maneira, a desencarnação da genitora repercutiria mortalmente sobre o filho, cuja existência no estágio de segregação em que se encontra gravita invariável em derredor da criatura materna. E o que é que eles estão verificando? Olha, se Poliana desencarna agora, o filho será muito prejudicado, porque só tem ela que está aos cuidados dele. Ainda não é momento dele desencarnar, os dois têm uma ligação fluídica muito grande, um com uma missão para com o outro, e Poliana não é o momento também do desencarne. Porque o desencarne agora, a missão, o projeto reencarnatório não estaria, então, concluído. Veja aí, né? Que situação, que quando a gente olha, a grosso modo, você faz situação difícil, porque eles estão encarnados, os outros desencarnados. O lugar que ela se encontra é um lugar vulnerável, necessitando de ajuda, onde a ajuda remotamente chega. E agora? A gente pensa logo isso, né? Nós estamos muito longe. Como que vai ser? Como que vai fazer? E aí a gente esquece, né? Aflitiva expectação caiu sobre nós. Silas, como quem buscava na jossa desguarnecida de tudo, algo que pudesse funcionar à guisa de socorro, todavia, somente velho cântaro ali guardava pequena porção de água. Silas procurava algo em que ele pudesse utilizar para ajudar. E ele encontra-se só um pouco de água. O assistente comunicou-nos que a enferma reclamava medicação imediata, considerando, porém, que naquela hora da noite não era fácil trazer algum companheiro encarnado ao sítio deserto, nem dispunhamos ali de recursos quaisquer. Ainda assim, vimos-lhe aplicar-lhe passes a glote com a desvelada atenção. Então, veja bem, ela precisava de ajuda, mas pela hora que já se encontrava, era difícil. E aí, aqui, quando eles falam isso, quando eles falam, olha, é difícil que a gente consiga alguém encarnado para vir aqui, a gente percebe perfeitamente a influência que os espíritos têm, se assim necessário for, diante de qualquer um de nós. Porque eles intuem para que aquele encarnado vá e faça o que por hora talvez eles não consigam fazer. Por isso a importância dos médicos terrenos, porque nós estamos na carne. A espiritualidade amiga faz muita coisa, e nós vamos ver a seguir os próximos passos. Mas às vezes a intervenção que precisa é na carne diretamente. Embora a gente saiba que o espírito tem influência, e muita influência sobre a carne, mas ainda assim, às vezes, é necessário intervenção. Logo após, administrou recursos fluídicos à linfa pura. Compreendemos que Silas ativara a sede na doente, constrangendo-a a servir-se da água simples, então convertida em líquido medicamentoso. A gente não dá nada para a água, né? Muitas pessoas eu sei que duvidam da água fluidificada. Não estou dizendo de vocês, não. Mas tem pessoas que pegam. O que tem essa água? Essa água não tem gosto de nada. Precisa ter gosto? Ali é remédio. Uma água fluidificada tem um magnetismo que você necessita. E às vezes está agindo onde você nem percebe que estava ruim.
mas é remédio. E aí a gente vê a importância da água, né? A água tem um magnetismo enorme, tanto que a água é um dos maiores condutores de energia. Facilmente uma corrente elétrica corre pela água, à toa não é. Desprendendo enorme esforço, Poliana abandonou o leito e buscou o pote humilde. Após beber ligeiros goles, acerenou as próprias ânsias, qual se houvera sorvido valiosa poção calmante. As preocupações obcecantes da hora em curso cederam lugar à bonância do espírito. Foi assim que o diretor de nossa excursão, acariciando a fronte, pendia nos mulambos a se agregarem por travesseiro, transmitindo-lhe forças revigorantes. Decorridos alguns minutos, Poliana mostrava-se plenamente fora do corpo físico, mas sem a necessária lucidez espiritual para identificar-nos a presença. E isso acontece com muitos de nós. Quantos de nós? Ah, eu não sonho. Ah, eu não tenho desdobramento. Ah, eu não vejo nada. Eu retorno para o corpo físico e não lembro. Então, primeiro a gente precisa ultrapassar a barreira que é de quê? De se desdobrar e se manter consciente, com discernimento. E a gente depois precisa romper uma outra barreira que é o quê? Ao fazer, ao voltar, né? Ao tomar posse novamente do seu corpo físico, você passa pelo corpo, né? Que o corpo é denso, é pesado e muitas das vezes aquilo ali você esquece. Mas a primeira coisa que pode estar acontecendo é essa questão de não ter o discernimento necessário para poder visualizar o que está acontecendo ali à sua volta. Contudo, subordinado ao comando magnético de Sila, ergueu-se automaticamente, enlaçada por ele, e seguidos ambos por nós, demandamos para um bosque vizinho. Longe de perceber-se sobre a assistência carinhosa de que era objeto, a enferma ausente do corpo de carne, como num sonho consolador, foi convenientemente acomodada por Silas no tapete de relva macia, sentindo-se calma e leve. Ela foi para um bosque juntamente deles, e ali ela deitou naquela relva. O que Silas vai fazer? Vai cuidar do espírito. Finda essa operação, o assistente convocou-nos à prece e, levantando o olhar para o firmamento faiscante de estrelas, rogou compungidamente: Pai de infinita bondade, tu que dás provimentos às necessidades do verme, aparentemente esquecido no ventre do solo, que vestes a flor anônima, perfumando-lhe a contextura, muitas vezes sobre a lama do charco, desce compassível olhar sobre nós, que nos tresmalhamos à distância de teu amor. Em particular, Pai justo, compadece-te de nossa Poliana vencida. Ela não é mais, Senhor, a mulher sequiosa de aventura e de ouro, disposta a lançar lodo e treva no caminho dos semelhantes, mas sim pobre mãe fatigada, reclamando novas forças para a renúncia. Não é mais a moça vaidosa que tripudiava nos tormentos do próximo, mas triste mendiga anulada para o trabalho, que soluça de porta em porta, esmolando o pão com que deve sustentar o torturado filho de sua dor e nutrir a própria vida. Ó Pai, não a deixes perder agora a benção do corpo, na senda redentora onde se arrasta. Acrescenta-lhe os recursos para que não interrompa a experiência sublime em que se localiza. Tu que nos destes pelo Criador a divina revelação do sofrimento, como sendo o roteiro de nossa recondução para os teus braços, ajuda a refazer as energias aniquiladas, a fim de que não pereça, antes de encontrar a nova luz que lhe aguarda o coração para a subida da glória eterna. Silas está ali,
rogando por Poliana. Então ele fala, Jesus, ela não é mais aquela, Deus, energia suprema, ela não é mais aquela que se perdeu em tantas outras vidas, cada hora de uma forma, de um jeito. Hoje ela se encontra em um estado de miserabilidade, Senhor. Hoje ela está tentando cumprir aquilo que ela veio buscar, mas dê a ela a força que ela está precisando nesse momento. Ela precisa terminar o seu projeto reencarnatório, ela precisa terminar a jornada em torno do filho, para que ela possa alcançar, quem sabe, a glória celestial que a espera. Porque muito se passou. Ela já não é mais aquela lá de trás. Restabeleça. A voz de Silas, tocada de profunda fé, arrebatávamos-nos ao pranto insofreável. Azulíneas cintilações nimbavam-lhe a cabeça, e como resposta do alto, ali na selvagem floração do bosque ermo, vimos ao longe 5 flamas em pontos diferentes do espaço, que se aproximavam de nós celeremente. Renteando conosco, transfiguravam-se em companheiros que nos saudaram regozijantes. Ele fez a prece. E essas flamas nada mais era do que os companheiros aos quais poderiam ajudar, fazendo o quê? Chegando para o socorro. Em rápidos minutos, energias imponderáveis da natureza, associada aos fluidos de plantas medicinais, foram trazidas à nossa enferma, que as inalava a longos sorvos e em tempo breve. Vimos Poliana surpreendentemente refeita, pronta a retomar o envoltório para a necessária restauração. Ricos da terra, pensei com lágrimas, onde o poder das vossas arcas abarrotadas de ouro, ante o simples fulguração de uma prece, onde a grandeza de vossos palácios, recheados de fausto e pedraria, confrontada com um simples minuto de referência da alma, em comunhão com a paternidade de Deus, na majestade do céu? E ele está dizendo que existem pessoas que são ricas apenas da terra. Muitas das vezes, grandes casas, grandes palácios, grandes riquezas, não conhecem ainda o poder da prece, não conhecem ainda o olhar de Deus, de Jesus, sobre cada um de nós, através dessa espiritualidade amiga que trabalha como soldado de Cristo incessantemente. Incapaz de raciocinar por si, quanto à metamorfose experimentada por força das inibições que sofria na provação temporária, a doente não conseguia ver-nos, mas sorria venturosa, sentindo-se mais robusta e mais ágil. Novamente amparada, regressou ao tubúrio infecto e auxiliamo-la a retornar à cápsula física. Enquanto descerrava os olhos, reconfortada, Silas esclareceu. As melhoras adquiridas pela organização perispirítica serão apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico. Olha isso, nós estamos cansados de estudar e falarmos sobre, e nós precisamos agora fazer a reflexão e trazer aqui à tona para que a gente possa entender um pouco melhor. Ele está dizendo que as melhoras adquiridas serão assimiladas pelas células do equipamento fisiológico. Ela recebeu uma ajuda em espírito, que quando ela retornar para o corpo físico, as células irão assimilar a melhora do espírito e vão gerar também uma certa melhora. O que é isso? Nós somos espíritos que comandam a mente, que comandam o corpo.
Muito que acontece no espírito reflete no nosso corpo físico. Se eu penso, eu crio. Se eu crio, as células do nosso corpo respondem. E acentuou. Sabem os médicos terrenos que o sono é um dos ministros mais eficientes da cura. É que ausente do corpo, muitas vezes consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal em que estadia no mundo. Se nós evoluímos nos dois mundos enquanto encarnados e desencarnados, essa melhora também se faz nos dois mundos. Se tem aquilo que os médicos da Terra precisam intervir na carne, podem ter certeza que os médicos espirituais estão intervindo no espírito para que juntos possam ter a melhora esperada. Após a elucidação, afagou os cabelos grisalhos da pobre doente e prometeu-lhe em voz alta: descanse. Quando o dia ressurgir, nossos companheiros trarão até aqui o socorro da caridade fraternal, valendo-se de algum samaritano das redondezas. Permitirá o Senhor que você continue. Em seguida, convidou-nos a observar o campo orgânico de Sabino, no filho. Como será esse campo? O que nos aguarda agora para Sabino? O que aí tem para que nós possamos aprender um pouco mais? Temos uma mãe que cuida do filho diante de uma pobreza material enorme, que já se sucumbiu muito na vida, que já teve riquezas, mas que não soube usufruir, que já teve beleza, mas que foi utilizada de maneira equivocada, e agora encontra-se na situação de expiar. A mãe precisa continuar. A mãe conseguiu a ajuda espiritual e esses espíritos vão fazer todo um movimento para que chegue uma ajuda de um encarnado para essa mãe. Mas quando, como a obra, o trabalho, ele não é incompleto, quando a ajuda chega para dentro de um lar, ela vem na completude. Por ora, era o que tinha para Poliana. Vamos aguardar a ajuda que chega. Mas eles não deixaram de olhar para quem? Para saber. Qual necessidade ele estaria tendo no momento? O que era necessário olhar com mais atenção para ajudar? Nós vamos ver no nosso próximo encontro, no nosso próximo estudo. Alguma dúvida, gente? E a espiritualidade amiga trabalha, né? Eita, povo que trabalha. Eu falo que ainda bem que eles não têm o cansaço, né? Apesar do descanso também ser necessário. Mas, se a gente reclama dos nossos trabalhos, que às vezes a gente está cansado, imaginem eles, hein? Porque trabalham incessante, dando socorro aonde necessita, levando a prece, retirando do corpo, levando para onde tem um lugar que pode ali ter fluidos que vai ajudar, assimilando o corpo com o espírito, as células modificando através do fluido recebido. E que pena que poucos é que têm essa fé, que poucos é que têm esse entendimento. Mas todos nós estamos caminhando para poder compreender cada vez mais o quão grande é a obra desse Deus maravilhoso
que está com todos nós, ao qual nós somos parte dele. Trabalham por puro amor e caridade. Bem pontuou Ana Paula. E aí a gente percebe, né? O quanto eles estão à frente de nós, dessa humanidade. Estão ali trabalhando incessante. Às vezes nem conhecem determinadas pessoas, mas quando vê a situação, sentam e choram, né? Às vezes as pessoas encontram umas às outras e vê determinadas situações e viram os olhos, viram o rosto, continuam caminhando. Porque o egoísmo, o individualismo se faz muito mais presente. Que nós possamos ser como eles. Estar ali, em busca da nossa missão, do nosso aprendizado, mas estendendo as mãos para o outro. Porque se o passado reflete no futuro, eu preciso ser bom hoje para que o meu futuro seja melhor. Eu não estou interessado em recompensa. Eu estou interessado em lá na frente eu não necessitar expiar aquilo que hoje eu poderia ter evitado. Porque aquilo que eu não faço quando me é necessário, quando passa no meu caminho, lá na frente eu vou ser colocado diante de uma determinada situação para que eu experimente também na mesma proporção ao qual eu fiz o outro. Então, eu quero experimentar coisas boas. E ainda assim, a gente tendo esse discernimento, a gente querendo fazer o melhor, a gente cai, a gente erra. Então, o exercício ele precisa ser constante. O exercício ele precisa ser perene. O exercício precisa ser motivado. E qual motivação é essa? Eu quero ser melhor. Eu não quero ser aquela de ontem. Hoje o dia já está terminando, 20 horas e 15 minutos. Eu já não quero mais ser aquela de 20 horas e 14 minutos. Eu quero ser melhor. Eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso olhar ao meu entorno, porque é Ele que vai me dizer o caminho. E que eu possa ter força e coragem, porque muitas vezes o caminho vai estar na minha frente, mas vai me faltar coragem para seguir esse caminho. Vai me faltar força, vai me faltar fé para estar de pé diante dele. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que todos nós possamos enxergar essa presença incessante junto de nós, que muitas das vezes, por baixar a nossa guarda, por adentrar em determinadas vibrações, a gente não consegue perceber nos pequenos detalhes que Deus, que Jesus, que a espiritualidade amiga está ali, trabalhando por cada um de nós. E que às vezes a situação está doendo, a situação está difícil, mas se a gente estivesse desassistido, podem ter certeza que a situação seria pior e muitos de nós já estaríamos no chão. Então, Jesus, obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã no Evangelho no Lar. Fiquem com Deus, gente. Boa noite. Que nós possamos ter sono reparador. Sono reparador, assim como teve Poliana. De irmos aonde a gente necessita. Porque às vezes a gente pensa muito no sono reparador na questão de reencontrar os nossos entes. Vamos pensar em reparar aquilo que nós precisamos para a nossa jornada, para a nossa caminhada, para a gente ter forças para poder permanecer aqui de pé. Esteja conosco, Jesus. Abençoe cada um de nós. Obrigada pela companhia. Fiquem mais uma vez com Deus e com Jesus.